Meu, te juro, o negócio, quando aplica, fica mais de, tipo, 40 segundos o negócio para entrar, sabe? Uhum. É meio leitosa. Uhum. Meu amigo, não, vou te falar que eu não senti nada. Nem durante, nem depois. Caramba. Mão leve. Mas ela tava com total segurança. Aí baixou um negócio que eu falei, nossa, tem que ajudá-la. Ou Caramba, que seja, legal. Olha aí, só com metamodelo. é assim, é aquela ferramenta que está com a gente, né? Sim, E não, e não tem hora para e não tem hora para usar, né? Uhum. Eu fiquei pensando nisso depois. É muito louco, né? Só com o metamodelo você já quebra a crença, porque o ser humano tem a tendência, né? Você lembra, Paulo, quais são as três lá na linguagem? Que é tirar a linguagem profunda e mandar para a superficial, né? Quando a gente vai explicar. Que geralmente é omitir, generalizar e distorcer. Vou até anotar isso, É, maravilhoso. a gente não leu Omitir, nenhuma parte assim, não, né? Eu li outros livros de PNL, não lembro onde que estava, mas acho que aqui não. É omitir, distorcer e generalizar. distorcer primeiro. É, o ser humano ele tem a tendência, né? A mente tem essa tendência a viver uma experiência, e aí quando ele vai comunicar para alguém isso, externalizar isso, ele tira da estrutura profunda e coloca para a superfície superficial, generalizando, omitindo ou distorcendo quando você vai falar a informação. Tipo assim, nossa, meu, tava ali, meu, você é louco, mano. Teve um acidente ali, mano. Um carro bateu no outro. Ó, da cena toda que você viu um monte de coisa. Você viu que horas foi, onde foi, que carro foi, com qual outro carro foi, que modelo, com que cor, com um monte de coisa. Se era de dia ou se era de noite. Então, normalmente você está generalizando, está omitindo e está distorcendo às vezes que ele não bateu, tipo, sei lá, sabe? Tipo assim, acontece isso. E com o metamodelo, você vai perguntando, você vai tirando da estrutura superficial e levando para a estrutura profunda para entender exatamente o que aconteceu. Então, para técnica, por exemplo, para qualquer coisa, né? Eles, pode ver, nos cursos do Lucas, quando ele está fazendo aquela conversa no começo, que a gente chama vai de anamnese, né, tecnicamente falando, mas olhando assim, parece que ele está trocando uma ideia, mas e aí, como é que é, né, o que acontece e tal, ele está usando o metamodelo, né? É só perguntas praticamente, não só, né? Aí, ó, tô generalizando, tá vendo? Aí ele só faz pergunta de metamodelo. Só de metamodelo? Não, não é. Né? Então é isso, tá vendo? A gente tem essa tendência a generalizar, omitir e distorcer. Então ele usa bastante perguntas de metamodelo. Para o quê? Para entender a estrutura do que está acontecendo. Que nem se a pessoa está com medo de alguma coisa, se é uma fobia, medo de barata. Se eu penso, eu tenho medo de barata. Ela tem medo de barata. Ah, tá, medo de barata, eu sei como é que é. Na verdade, assim, não, eu não sei. Porque já entra outro pressuposto da PNL. O mapa não é território. Eu estou falando que ela tem medo de barata. O que é medo de barata para mim é uma coisa, é o meu mapa. Para ela é outro mapa. Para ela tem medo. Queria para medo de barata. É verdade, né? Barata é nojenta, né? Ela vai falar: não, não, para mim porque ela voa. Tenho medo que ela voe em cima de mim. Não é por causa de nojento. Tá vendo? O mapa não é território. Então, para entender a estrutura do medo dela, a primeira coisa que a gente faz ali na PNL é metamodelar, para entender a estrutura, ou seja, o VAC do problema, o visual, auditivo e sinestésico. Ah, que eu vejo ela barata, ela, nossa, aquele negócio grande, ou aquelas pernas com aqueles negocinhos, nossa, aí já me dá um negócio aqui na barriga. Você vai entendendo, ó, é as perninhas, aí ela é grande, dá um negócio na barriga. Eu imagino ela voando, aí tem a cena dela voando. Aí você identifica isso daí. Aí depois a ideia é mudar isso daí, desestruturar isso daí.
Então pergunta com o metamodelo. Bom, metamodelo, vixi, só o metamodelo já é muito terapêutico, né? Porque às vezes com a pessoa às vezes precisa de clareza, né? Muitas vezes não tem a clareza sobre o que está acontecendo. O metamodelo traz a clareza, né? A pessoa tem lá, pô, tô lá, problema lá onde eu trabalho. Não, o primeiro chega falando assim, é o seguinte, ninguém gosta de mim. Eu falo, ninguém é muita gente, né? Ninguém. Pô, no mundo tem 8 bilhões de pessoas, ninguém gosta de você. Não. Calma, eu acho que... É lá onde eu trabalho. Ah, tá. Quantas pessoas tem lá na sua empresa? Na sua empresa, ninguém. Quantas pessoas tem lá? Ah, tem umas 5 mil funcionários. Cara, 5 mil pessoas não gostam de você. Não, do meu departamento, né? Ah, lá tem quantas? Tem 12. Já, de 8 bilhões é 12. Mas assim... Você vai do generalizando e você vai trazendo, né? Só que aí, né, aqui tem essa... Eu falo aqui porque, como eu vivi muito tempo lá no Japão, lá é menos. Eu percebo aqui no Brasil, você entendeu, né? É muito... Não, você entendeu o que eu quis dizer. Não, pô. Que nem quem estuda a linguagem, que nem PNL, eu não entendo, porque eu sei que o meu mapa é uma coisa. Então, para mim, não tem essa... Você entende? Não entendi. Eu não entendi o que você pensa. Em relação a isso, eu tenho o meu pensamento, é o meu. Eu preciso perguntar para saber o seu, né? Aí, então, tem que ter muito cuidado com isso daí, Paulo, porque o metamodelo sem o rapport, putz, aí é tipo aquele parafuso que espana. Você vai fazer, aí vai... o cara chato, você entendeu meu, o que eu quis dizer, sabe? Já vai ficar um negócio... Pô, toda hora vem falar, mas não é, meu. Não, você entende, dá para entender, meu, sabe? Tipo, vai ficar essa questão aí, mas a ideia é o quê? Às vezes a pessoa, ela falando isso com ela mesma, ela não está entendendo, a mente dela não está entendendo o que é. Ela vai ter o peso de, pô, ninguém gosta de mim, pô, é muito peso, ninguém gosta de mim. E a mente, ela vai entender isso, ninguém gosta de mim. Vai sentir isso, né? Então, às vezes, assim, só com o metamodelo, já dá uma clareza, já dá uma alívio, sabe? Pô, não, então, já muda, né? Então, eu tenho um problema com a minha prima e amiga dela, que trabalha comigo lá, no setor. É com as duas. Tenho problema com elas. É bem mais fácil resolver do que resolver um problema com 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? E a sensação também é diferente, né? Tem essa também. Tô liberando. Tá gravando, né? Ah, tava gravando já? Eu apertei para gravar aqui. Edileuza. Gravou tudo assim. Bom dia, Edileuza. Não, coloquei do meio. Até daqui um bom dia, pessoal. Começando aqui a quarta, né? Quarta mentoria hoje. Do livro aqui, Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Estávamos conversando aqui sobre metamodelo. Comecei a gravar meio na metade. A gente ficou meio descontextualizado aí. Mas estava falando aí sobre o poder, né, do metamodelo. O metamodelo é bem poderoso ali. Só a aplicação do metamodelo ali já resolve bastante coisa, né? Muitos conflitos, assim. E você imagina o tanto de problemas que não evita, né? Se você aplicar o metamodelo. Normalmente, assim, né? No dia a dia, que nem, por exemplo, entendeu, Paulo? Entendi. Vai dar ruim, né? Porque, quer dizer, vai dar ruim, não pode. A chance de dar ruim é muito grande, né? Porque, para mim, eu tô na cabeça assim, você entendeu, né? Entendendo, tipo aqui, arroz. Aí você, entendi, feijão. Entendi do meu jeito, né? Aí, lá para frente, depois que a gente colocou muito tempo no trabalho, muita energia, dependendo muita grana, um monte de coisa. Pô, Paulo, não tinha combinado de fazer um negócio lá? Eu falei, então, pô, eu fiz. Pô, mas não era isso, meu. Como não era? Não era isso daqui? Pô, não perguntei se tinha entendido. Eu falei, então, eu entendi, pô, não era isso. Já pensou? Aí depois de tudo, já em tempão, energia, dinheiro, enfim, gente envolvida, um monte de coisa, mas isso daí acontece a todo tempo, né?
por falha assim na comunicação, né? De você pensar que a pessoa entendeu e, na verdade, ela entendeu, mas entendeu do jeito dela, né? Então, por isso que na PNL você sempre confirma, né? O que a pessoa entendeu. Você fala assim, então fala para mim que você entendeu. E aí, olha o lance do rapport. Para ver se eu soube te explicar bem. Esse é o rapport, não é o... Eu falei para você... fala aí para mim o que você entendeu, para ver se você entendeu. Né? Não, né? Tipo, me explica aí para ver se eu te expliquei bem, de uma maneira clara, tal, porque na PNL também a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, né? Não é de quem... Igual aquele ditado lá, não rola, né, na PNL, tipo, era aquele dito lá que muita gente diz, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Na PNL, não. A ideia é que o comunicador é responsável pela comunicação. A comunicação só acontece quando a pessoa entende o que eu estou querendo dizer. Antes disso, se eu só falar e a pessoa não entender, não é comunicação, né? Essa é a ideia, né? Bom dia, Edileuza. Bom dia, Sheila. Então, bora lá? Você lembra? Eu tirei o papelzinho. Você lembra a página que estava, Paulo? Bom dia, Rodrigo. Você está me ouvindo? Tô sim. Bom dia, Edileuza. Tudo bem? Opa, hoje deu para entrar aí. Semana na anterior eu lembro que você entrou, mas aí depois eu não vi mais você. Ah, tá. Então, hoje você está deixando gravado? Tá gravado também. Ah, tá. É porque provavelmente eu vou precisar sair também, tá? Tá bom. Tá, Edileuza, tranquilo. Vai continuar gravando aí. Tá Bom? ok. Muito Pode obrigada, viu, Rodrigo? imagina, Edileuza. Deixa eu ver aqui. Alguém lembra da página? Putz, eu coloquei um papelzinho, o post-it, eu tirei todos. Deixa eu ver aqui. Aqui, PNL, estudo. Ó, na página 41 aqui eu marquei, não sei se foi quando eu estava lendo, na 41. Eu grifei aqui. Um parágrafo do meio aqui. Conheci, então, não sei o que lá. Aí na próxima. PNL é o estudo de como a linguagem, tanto a verbal como a não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. Aqueles que alcançam algum resultado importante conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso por meio dele. Aí outra coisa, né, Paulo? O metamodelo é legal assim, com a gente mesmo também, né? Para quebrar umas crenças. Às vezes você já começa a pensar tal coisa, já metamodela já, né? Esse pensamento aí. Acho que não vai dar certo. Pô, mas o que você já tentou fazer? Já tentou? O que já tentou? Já tentou de todas as maneiras? Já? Auto-metamodelo, né? Você falou alguma coisa, Paulo? Foi a página? Não, é isso. Ficar vigiando os pensamentos é muito isso, né? E aí eu fico o tempo todo. O pensamento vem, eu vejo se não é meu, eu falo, destrói esse pensamento. Todo momento, todo momento. Então eu fico o dia inteiro fazendo isso, porque muita coisa não é nossa, né? E a gente acha que é nossa e aí fica naquela dúvida. É um tipo de auto-metamodelo, como você falou. Uhum. Sim, sim. É importante isso daí, né? De estar sempre atento, né? Nessa consciência, porque senão... Edileuza e Sheila, vocês não estão com a câmera ligada, mas qualquer coisa, participa aí no chat, tá bom? Qualquer coisa, deixa eu deixar aberto aqui no canto para eu ver. Se vocês escreverem alguma coisa aí, tá? Então, vamos lá, eu estou aqui procurando a página aqui. A Sheila estava na anterior, né? Você lembra, Sheila? Ó, eu lembro que aqui, ó, na 43... Eu acho que é esse mesmo que você leu, viu? Aqui? Olha, a gente já tinha... 43. O meu tá marcado. O meu tá marcado na página 43. 43. Lá, assim, eu lembro que o meu tá grifado. O primeiro parágrafo ali, ó.
Os dois Uhum. os dois primeiros homens responsáveis pela PNL são... Nós grifamos isso daí, Ah, tá. essa parte. Quando ele começa a falar da história, né, da PNL. Isso. Ah, tá. Ah, é verdade, né? Foi a última coisa que eu grifei. Ah, legal. Obrigado, Sheila. Valeu. Ah, e é legal, né? A gente passar aqui, né, dar uma olhada para conhecer aí os criadores aí, né, da PNL, aí ficar registrado aí. Então, vamos lá. Vou ler, começar aqui, tá bom? Os dois primeiros homens responsáveis pela PNL são John Grinder e Richard Bandler. Grinder é linguista, um dos mais proeminentes do mundo. Bandler é matemático, gestalt terapeuta e perito em computadores. Os dois decidiram juntar seus talentos em uma única tarefa: sair. Pessoal, esse copiando aqui é modelando, tá? É modelando, é a tradução tá ao pé da letra aqui, mas aqui quer dizer modelando, é o termo técnico da PNL. Sair modelando pessoas que fossem as melhores nos seus respectivos ramos. Procuraram aquelas que fossem exemplares na criação daquilo que a maioria dos seres humanos aspiram, ou seja, mudança. Conversaram com homens de negócios, terapeutas de sucesso e outros, a fim de extrair as lições e os exemplos que tais pessoas descobriram em anos de tentativas e erros. Então foi o primeiro... A PNL começou assim, né? Ela começou com essa técnica aqui, que é a técnica da PNL, modelagem. Eles começaram modelando as pessoas, né? Identificando as pessoas que eram as melhores na área, né, delas, e começaram a modelar. Acho que ele vai começar a explicar aqui, né, em algum momento, o que é, né, especificamente essa modelagem. Então, voltando aqui no parágrafo. Bandler e Grinder são muito conhecidos pelo número de exemplos efetivos de intervenção de comportamento que codificaram, modelando o Dr. Milton Erickson, um dos maiores hipnoterapeutas que já existiu, Virginia Satir, uma extraordinária terapeuta de família, e Gregory Bateson, um antropólogo. Verdade, Sheila, eu lembro que eu li aqui outra vez, né? Nós passamos aqui. Os dois descobriram, por exemplo, como Satir era capaz de conseguir, com eficiência, soluções para relacionamentos onde outros terapeutas haviam falhado. Descobriram que padrões de ações ela seguia para criar resultados. E ensinaram esses padrões para seus alunos, que então se tornaram capacitados para aplicá-los e para conseguir a mesma qualidade de resultados, apesar de não terem os anos de experiências da notável terapeuta. Eles semearam as mesmas sementes sem colher as mesmas recompensas, trabalhando com padrões fundamentais que modelaram desses três mestres. Bandler e Grinder começaram a criar seus próprios padrões e a ensiná-los também. Esses padrões são comumente conhecidos como Programação Neurolinguística, PNL. Pessoal, aqui está escrito que no início o Tony Robbins escreveu aqui o Milton Erickson, a Virginia Satir e o Gregory Bateson, mas em todo o material de PNL que a gente vê foi que a PNL surgiu do estudo de... Os principais foram Milton Erickson, que é o hipnoterapeuta, né? A Virginia Satir, que é da terapia familiar, da sistêmica, e o Fritz Perls, que era da terapia Gestalt. A gente vê mais esses três. Esse Bateson aqui quase a gente não vê, não. É mais dos três. Tanto que o Richard Bandler é também, né, terapeuta Gestalt. Vocês conhecem? Alguém conhece essa terapia Gestalt? Esse estilo aí? É uma área, né, da psicologia. Eu fui conhecer depois que eu comecei a estudar PNL, mas eu não me aprofundei nela para saber exatamente como é a prática, como funciona. Eu sei que ela é profunda, mas eu não estudei. Não ouve muito, né? A gente ouve mais TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, né? Gestalt, a gente não... Então, aqui, ó, o sucesso deles é lendário. No entanto, mesmo com os instrumentos disponíveis, muitas pessoas só aprenderam os padrões para criar mudança emocional de comportamento e nunca obtiveram o poder pessoal
para usá-los de forma efetiva e congruente. Mais uma vez, ter conhecimento não é suficiente. Ação é que produz resultados. Aqui, ó, quanto mais eu lia livros sobre PNL, aqui ele fala, né, da PNL. Não sei se falei para vocês, teve uma treta ali, né, do Tony Robbins com o Bandler, né, principalmente, né, porque o Tony Robbins ficou muito grande, né, ele cresceu muito, né, começou a se destacar muito, mais do que a própria PNL, então o Richard Bandler, ele processou, né, o Tony Robbins, né, para não poder usar os termos de PNL, usar o nome de PNL, então ele não usa mais esses termos aí, né, da PNL. Ele dá uns nomes diferentes para as técnicas, mas assim, é tudo PNL, né. Então, quanto mais eu lia livros sobre PNL, mais ficava surpreso de encontrar pouco ou nada escrito sobre o processo de modelagem. Para mim, modelagem é o caminho para a excelência. Significa que, se eu vejo alguém neste mundo conseguindo o resultado que desejo, posso produzir os mesmos resultados, se quiser pagar o preço do tempo e do esforço. Se você quiser alcançar o sucesso, tudo o que você precisa fazer é encontrar um meio de modelar aqueles que já são um sucesso. Isto é, descobrir como agiram, e, em especial, como usaram seus cérebros e corpos para conseguir os resultados que você deseja duplicar. Se você quiser ser um bom amigo, uma pessoa mais rica, um pai, um atleta melhor, um homem de negócios mais bem-sucedido, tudo o que precisa fazer é encontrar modelos de excelência. O que mudam e abalam o mundo são, muitas vezes, modeladores profissionais. Pessoas que dominam a arte de aprender tudo o que podem, seguindo mais a experiência de outros do que da própria. Sabem como salvar a única riqueza que nenhum de nós consegue ter o suficiente, que é tempo. De fato, se você olhar a lista de best-sellers do New York Times, descobrirá que a maioria dos livros que lideram a lista contém modelos de como fazer alguma coisa com mais eficiência. O último livro de Drucker, no Japão é bem famoso, né? Esse Peter Drucker aqui. Vocês conhecem ele? Não. No Japão ele é famoso pra caramba, mano. Ele é da administração de empresa, negócio de inovação, negócio de... Nossa, esse cara aqui é famoso pra caramba. Acho que nos Estados Unidos, bom, nos Estados Unidos sim, né? No Japão também, aqui eu não tinha ouvido falar muito dele. Aqui, ó, nele, o autor delineia as ações específicas que se deve tomar para ser um empresário eficiente e inovador. Deixa bem claro que inovação é um processo muito especial e deliberado. Não há nada misterioso ou mágico em ser um empresário. Não está na composição genética, é uma disciplina que pode ser aprendida. Parece familiar? Ele é considerado o fundador das práticas modernas de negócios, devido à sua perícia em modelar. Esse livro é o Gerente Minuto, né? De Spencer Johnson. É um modelo para comunicação humana e orientação simples e efetiva para qualquer relacionamento humano. Foi elaborado para modelar alguns dos mais eficientes gerentes do país. Ele está dando um exemplo aqui de alguns livros, né, que falam sobre modelagem. Não usam o termo, né, de modelagem da PNL, mas é a modelagem que a PNL diz, que ela utiliza, né? Outro livro, não, isso aqui é o quê? A Ponte para o Sempre, Richard Bach. Bach é músico, né? O que é isso, cara, aqui? Proporciona outro ponto de vista, um novo modelo de como encarar os relacionamentos. E a lista continua. Bom, ele dá um exemplo aqui de vários livros aqui sobre que, na verdade, é uma modelagem, né? Passar essa parte aqui. Vamos aqui para esse outro parágrafo. Você pode ensinar a um cachorro padrões que melhorarão seu comportamento. Pode fazer a mesma coisa com pessoas. Para o que eu quero que aprenda é um processo, uma estrutura, uma disciplina que permitirá que você duplique excelência onde quer que encontre. Quero lhe ensinar alguns dos mais eficientes padrões da PNL. Porém, quero que se torne mais do que só um adepto da PNL. Quero que você se torne um modelador. Alguém que saiba reconhecer excelência e a torne própria. Alguém em constante busca do desempenho ótimo. Pois você não está preso, comprometido com nenhuma das séries de padrões e sistemas, mas, em vez disso,
está procurando com afinco novos e efetivos meios para conseguir os resultados que deseja. Para modelar com excelência, você precisa tornar-se um detetive, um investigador, alguém que faz uma porção de perguntas familiar, né, Paulo? Isso aqui é uma porção de perguntas, né? Isso aqui não é qualquer pergunta, né? É metamodelo, né? E segue todas as pistas do que produz excelência. Ensinei ao melhor atirador de pistola do exército dos Estados Unidos a atirar melhor, encontrando os padrões exatos de excelência em tiro de pistola. Aprendi as habilidades de um mestre de karatê, observando o que ele pensava e fazia. Melhorei o desempenho de atletas profissionais e olímpicos. Fiz isso encontrando um meio de modelar com precisão o que esses homens fizeram quando conseguiram seus melhores resultados. E então, mostrei a eles como podiam usar aqueles desempenhos como deixas. Construir a partir do sucesso dos outros é um dos aspectos fundamentais da maioria dos aprendizados. No mundo da tecnologia, cada processo em engenharia ou computação é naturalmente precedido de novas descobertas e avanços. No mundo dos negócios, as firmas que não aprendem com o passado, que não operam com informações sobre a condição em que as coisas se acham, estão perdidas. Mas o mundo do comportamento humano é uma das poucas áreas que continua a operar com teorias e informações fora de moda. Muitos de nós ainda usamos um modelo do século XIX de como o cérebro trabalha, de como nos comportamos. Colocamos uma etiqueta chamada depressão em alguma coisa e adivinha o que acontece? Ficamos deprimidos. A verdade é, aqueles termos que podem estar se tornando profecias. Sugestão, né? Esse livro ensina uma tecnologia que logo se mostra acessível, uma tecnologia que pode ser usada para você criar a qualidade de vida que deseja. Bandler e Grinder descobriram que existem 3 ingredientes fundamentais que devem ser modelados a fim de reproduzir qualquer forma de excelência humana. Eles são, na realidade, as 3 formas de ações mentais e físicas que correspondem mais diretamente à qualidade dos pensamentos, dos resultados que produzimos. Imagine-os como 3 portas que levam a uma espetacular sala de banquete. Bom, então, para modelar 3 ingredientes fundamentais que devem ser duplicados, né? Então, vamos lá, para a primeira aqui. A primeira porta representa o sistema de crenças da pessoa. O que uma pessoa acredita. O que pensa ser possível ou impossível. Em maior extensão, determina o que ela pode ou não fazer. Há uma velha frase que diz: quer você acredite que pode fazer alguma coisa, ou acredite que não pode, você está certo. Ele não falou aqui, né? Não deu os créditos. Essa frase aqui é do Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. De certa forma é verdade, pois quando você não acredita que pode fazer alguma coisa, você está mandando mensagens coerentes ao seu sistema nervoso que limitam ou eliminam sua capacidade de conseguir aquele mesmo resultado. E por outro lado, estiver conscientemente enviando mensagens congruentes ao seu sistema nervoso que dizem que pode fazer alguma coisa, ele então avisa seu cérebro para produzir o resultado que deseja. Isso abre a possibilidade para que aconteça. Dá o primeiro passo para agir como ela age, conseguindo então um tipo similar de resultado. Veremos os sistemas de crença mais adiante no capítulo 4. Então, o primeiro passo aqui para modelar, então, é entender o que a pessoa acredita, o que ela pensa que é possível ou impossível. Então, aqui a gente vai começar entendendo aqui o que é a modelagem, né? Vai entender qual é a diferença do que é modelar e do que é copiar, né? Dando um spoiler aqui, basicamente, copiar é uma maneira superficial, né? Você olhar por fora, você vê mais ou menos, basicamente, as ações da pessoa e replicar ali a maneira que ela está agindo. Então, a modelagem, ela já é mais profunda, é você entender a estrutura, né, que leva a pessoa a fazer aquilo. E lembra,
tudo começa com pensamento. Pensamento gera um sentimento, uma sensação, e esse sentimento gera o comportamento, a ação. Então, o que precede a ação é o que ele sentiu. O que ele sentiu é precedido pelo que ele pensou. Então, a modelagem, ela busca daí, desde o que a pessoa pensa. Para sentir e para agir como a pessoa age, a gente tem que entender como que a pessoa... Para agir como a pessoa age, a gente tem que entender como ela sente e como ela... Para entender como ela sente, para sentir como ela sente, tem que pensar como ela pensa. Tudo é baseado daí. Então, essa é a diferença da modelagem ou só copiar, né? Normalmente tem, né? Pô, mas modelar é copiar, é fazer igual. Então, é basicamente essa diferença aqui. Bom dia, Cornélia. E a importância também desse passo a passo, para a gente seguir o passo a passo na modelagem, porque a gente pode muito bem tentar identificar o que a pessoa pensa através do nosso mapa e confundir, realmente não chegar nessa profundidade, né? Ficar ali. Então, esse passo a passo também ajuda a gente não ficar olhando só pelo nosso mapa, o que a gente acha que a pessoa, como a pessoa age, por que ela age. Exatamente, Paulo, exatamente. É bem isso mesmo, né? Porque se a gente vê uma pessoa agindo ali daquele jeito, aí a gente vai pensar assim, ah, tá, eu entendo ela. Ela agiu porque, pô, ela deve estar se sentindo assim. Não, você não entendeu. Você entendeu o seu mapa, você entendeu o que você acha que ela está fazendo por causa disso. Mas não necessariamente. Pode ser que sim ou pode ser que não. Você só vai saber se é aquilo mesmo se perguntar para ela. Né? Se ela... E aí o que vai acontecer? Ela vai te dar uma estrutura rasa do que está acontecendo. Omitindo, distorcendo e omitindo, distorcendo. Como é que é? Omissão, distorção. Generalizando. Generalizando. Aí você precisa metamodelar para entender melhor, para levar para uma estrutura mais profunda, para entender qual que é essa experiência que ela está experimentando ali dentro da mente dela. Senão, não tem como entender, né? Você vai achar que está entendendo, mas você vai estar entendendo o seu mapa, na verdade, né? Nossa, eu falei bom dia para a Valdineia, ela não tinha entrado, não tinha... Bom dia, Valdineia. Ela entrou. Então, é isso mesmo. Então, aqui a primeira que é a crença, né? Bom dia, Valdineia. Aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas, a todos. Então, é isso, né? Valdineia, nós estamos aqui na página 46. Se o seu livro for dessa edição aqui. Se for da outra, da antiga... É dessa, Valdineia? É dessa edição ou é da anterior? É da anterior. Da anterior eu não sei a página, mas nós estamos no capítulo 2. Isso, no capítulo 2, a diferença que faz a diferença. Aí é 1, 2, 3, 4, 5 folhas para frente. É onde que ele vai estar dando aqui os 3 ingredientes fundamentais da modelagem. Aí tem a primeira porta, representa o sistema de crenças da pessoa. Tá. Você vai falando aí, eu vou anotando, e aí depois eu procuro no meu para ficar mais fácil. Tá bom. Tá certo? Pode ser? Tá bom, tranquilo. Então, esse aqui é o primeiro, né? A primeira porta, está representando aqui como as portas, né? Para modelar, então, é identificar o sistema de crenças da pessoa. É identificar ali o que ela acredita, o que ela pensa ser possível ou impossível. E a crença sobre isso, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, a segunda porta. A segunda porta deve ser aberta, é a sintaxe mental da pessoa. Esse daqui é um nome técnico aqui da PNL, é um dos pilares da PNL. Sintaxe mental. Sintaxe mental, o que é isso, né? É a maneira como as pessoas organizam seus pensamentos. Ou seja, a sequência, como ela pensa, é a sequência.
Primeiro ela olha isso, ela sente isso, ela é a sequência do pensamento. Sintaxe é como um código. Nos Estados Unidos, há 7 dígitos em um número de telefone. Mas você tem que discá-los na ordem certa para encontrar a pessoa que você quer. O mesmo é verdadeiro para encontrar as partes de seu cérebro e de seu sistema nervoso que poderão ajudá-lo com mais eficiência e conseguir o resultado que deseja. Nossa, a Valdiné entrou logo na parte... Valdiné, caramba, olha só a parte que a Valdiné entrou. Eu estava lendo aqui, imaginando a Valdiné entrou, como é que é? Aqui. Sintaxe é um código, é o 7 dígitos, o mesmo é verdadeiro para encontrar as partes de seu cérebro e de seu sistema nervoso que poderiam ajudá-lo com mais eficiência a conseguir o resultado que deseja. Nossa, é a parte mais complicada aqui, Valdir. Mas peraí, nós estamos trocando uma ideia mais leve, tá? Não é assim, não. Não é técnico, não, né? É só o susto, que foi a parte que leu aqui, que é a parte mais sintaxe mental. Então, peraí, eu vou ler aqui até o final. O mesmo é verdadeiro, o resultado que desejo. O mesmo é verdadeiro em comunicação. Muitas vezes as pessoas não se comunicam bem com as outras pessoas porque pessoas diferentes usam códigos diferentes, sintaxes mentais diferentes. Decifre os códigos e terá passado pela segunda porta, em direção à modelagem das melhores qualidades das pessoas. Olharemos a sintaxe no capítulo 7. Então, a sintaxe mental é sobre como que é a ordem que a pessoa pensa as coisas. Então, não é como ela pensa, mas é como é ordenado esses pensamentos. Então, ele deu o exemplo aqui, por exemplo, do telefone, né? O telefone, para você ligar para uma pessoa, tem uma sequência que tem vários números, que ele deu o exemplo aqui nos Estados Unidos, tem 7 números. Então, você precisa ligar esses números nessa sequência, nessa ordem, para que você consiga se comunicar com a pessoa. Não se trata só dos mesmos números, mas sim na sequência certa. Então, a sintaxe mental, ela fala sobre isso. Não é só sobre os pensamentos serem os mesmos, mas sim a ordem que esses pensamentos funcionam ali na cabeça da pessoa. Então, só reforçando aqui. Aqui, a gente está falando sobre modelagem, que é a técnica da PNL, que é onde a PNL começou, né? A PNL começou com o Richard Bandler ali e o John Grinder, fazendo modelagem, modelando as pessoas de excelência. Então, eles usavam isso. O primeiro passo era identificar o sistema de crença da pessoa, o que ela acredita, o que ela não acredita, o que ela acha que é possível, o que ela acha que não é possível, identificar como ela pensa. E aqui, a segunda porta é a ordem dos pensamentos dela. A sintaxe mental é a sequência dos pensamentos dela. Então, aqui, vamos lá, para a terceira porta, a fisiologia. A mente e o corpo estão totalmente ligados. A maneira como você usa a sua fisiologia, como respira e mantém seu corpo, sua postura, expressões faciais, a natureza e a qualidade de seus movimentos é que determina em que estado você está. Então, reforçando aqui, essa parte é importante. Fisiologia. O que é a fisiologia aqui, né? Que a mente e o corpo estão totalmente ligados. É um pressuposto da PNL, né? A mente e o corpo formam só um sistema. A maneira como você usa a sua fisiologia, ou seja, a maneira que você usa o seu corpo, como você respira, como você mantém o seu corpo, sua postura, expressões faciais, a natureza e a qualidade de seus movimentos é que determina o estado que você está. O estado em que deseja, então, determinará a extensão e a qualidade dos comportamentos que você será capaz de conseguir. Aprenderemos mais sobre a fisiologia no capítulo 9. No momento, estamos modelando todo o tempo. Como uma criança aprende a falar. Como um jovem atleta aprende com outro mais velho. O que faz um promissor homem de negócios decidir estruturar sua firma. Aqui está um exemplo simples de modelagem do mundo de negócios.
uma maneira de muitas pessoas ganharem muito dinheiro nesse mundo é graças ao que chamo de modismo. Vivemos em uma cultura que é bastante consistente. Assim, o que funciona em um lugar, com muita probabilidade funcionará em outro. Se você abrir um negócio bem-sucedido vendendo bolinhos de chocolate em uma alameda em Detroit, as possibilidades são que o mesmo negócio funcionará em uma alameda em Dallas. Se alguém em Chicago dirige um negócio, fornecendo pessoas em trajes ridículos para entregar mensagens, as chances são de que a mesma coisa funcione em Los Angeles ou Nova York. Chegou aqui também, né? Pessoal com os carros aí, tocando som alto e mandando recados para a pessoa. Então é isso, né? A ideia é que, na verdade, mesmo sem as técnicas específicas, a gente está, de alguma maneira, modelando o tempo todo, né? E é uma coisa que funciona. Em vez de você pegar do zero e ficar na tentativa e erro, o que ele diz aqui, né? Não é que não funcione, tentativa e erro funciona, só que você vai perder muito mais tempo do que se você já pegar um modelo de que já funciona e replicar isso, né? Duplicar isso. É como se fosse um sistema de franquia, né? Isso, exatamente. Ele vende, né? Só que aí você já compra o modelo, exatamente. Já com tudo pronto, né? Ele já vai entregar, né? E você vê, é bem colocado isso daí, Paulo, porque tanto que para validar esses passos aqui da modelagem, o jeito que a crença, como que pensa, como que a sequência dos pensamentos, como que é feito isso, que se você compra uma franquia, você não pode fazer do seu jeito, né? Você não pode mudar um processo. Ah, não, mas aqui eu penso assim, eu vou fazer assim. Não pode, né? Por quê? Porque ele fala, não, para dar igual, não é o certo ou errado, mas para ser igual, para ter o mesmo, eu estou vendendo uma coisa que você vai ter o mesmo resultado que o meu. E para dar o mesmo resultado que o meu, tem que ser igualzinho aqui o processo. Se você mudar... Tem que seguir uma sequência, né? Se você mudar, não quer dizer que vai dar ruim, pode ser que dê até melhor, mas não é o mesmo. Então, modelagem é o quê? Se você quer o mesmo resultado daquela pessoa. E aí você modela. É o sistema de padrão de excelência, né? Isso, o mesmo padrão de excelência para chegar em tal resultado. Isso é. E pode acontecer igual o Tony Robbins, enfim, ou até mesmo com os criadores da PNL, que usaram o sistema de padrão de excelência do Milton Erickson e melhoraram até, né? E depois levaram para ele. É isso mesmo, né? Eles identificaram que o Milton Erickson, nem ele sabia como ele fazia, né? A hipnose, e aí eles decodificaram, ensinaram para ele como ele fazia, e depois ensinaram como ele poderia fazer melhor, né? É exatamente isso mesmo, né? Então é sobre isso, né? A modelagem, né? É o que a franquia foi um bom exemplo aí, né? Foi o que eles fizeram, né? Eles identificaram as pessoas de excelência ali, ou, por exemplo, o Milton Erickson, identificaram como que era, decodificaram. A partir daí, eles fizeram, tiveram o mesmo resultado, funciona mesmo. Passaram para os alunos a receita ali do bolo, né? O pessoal fez, deu o mesmo resultado também, então tá certo. Então é isso. Então a fórmula, identificamos a fórmula, porque ela é validada quando qualquer pessoa daí, se ela seguir o mesmo passo, né? Se ela seguir o passo a passo, ela consegue ter o mesmo resultado. E nós fizemos lá, né, Paulo? Deixa eu ver. Daqui, quem fez o practitioner? O Paulo, né? Pelo menos com a gente lá foi, né? Nós fizemos juntos, né, Paulo? Fizemos ali, né, a modelagem, né? Até que estava eu, né, de mágico, tava os modelos, né? Tava a Camila. Tava você, a Camila, tava a Inês. A Inês foi uma modelagem de resiliência. Uhum. A Camila foi voltada para o digital. Você para enganar as pessoas. Como iludir e ludibriar. Foi sensacional. É verdade. E tinham mais dois que eu não me lembro quem eram.
Ah, é, né? Tinha mais, porque tinha muita gente. Tinha uns 5, verdade. Você falou 3, né? Tinha uns 5, verdade. Eu também não tô lembrando agora, mas tinha uns 5. Então, a gente fez ali, né? Mas assim, você vê, um dia a gente fez uma vez só, é pouco, né? Eu tô estruturando, depois eu vou dar um toque para vocês, da gente fazer, assim, as práticas também. Que é isso que é o que vira, né? Eu vejo assim, na formação, a gente recebe, é o meu modo de ver, né? Na formação, a gente recebe a informação. Ah, é assim. Mas não quer dizer que a gente já manja, sabe fazer o negócio. A gente vai começar a saber fazer fazendo. Mas assim, aí às vezes falta um. É diferente você fazer com qualquer pessoa, você ter um ambiente controlado, supervisionado, para praticar e fazer. Praticar. Aí fica bom, aí você está apto a fazer, né? Aí acho que é melhor, né? Para se for para aplicar em alguém, para atender, ou até para ficar, para não perder, né? Porque senão a gente faz lá o processo, lá, a gente faz a formação. Pô, ficamos uma semana, né, Paulo? Uma semana de dedicação, tempo, energia de uma semana, a grana nisso daí, para depois ficar obsoleto aí é desperdício, né, meu? É mó pena, né? Então precisa ligar isso daí com um processo que a gente possa praticar sempre. Por isso que o interessante dessa formação, que ela não é só para terapeutas, ela é para a vida. Então, É, você usa em todos os lugares, em todos os momentos, a partir do momento que você acorda dentro da sua casa, até com os amigos, até em qualquer trabalho que você desempenha ali a sua função, você está usando a PNL em tudo. E aí, se você absorver isso mesmo, você começa a praticar em vários lugares. é verdade, a PNL é para tudo mesmo, né? Não, não é só para terapia, não. Fala, Edileu, levantou a mão? Foi. Rodrigo, eu não sei se vocês têm esses livros aqui, ó, você conhece? Sim, Tá conheço, em conheço. Programação Neurolinguística para Leigos. Então, eu não estou com esse daí do Tony Robbins aqui, porque eu emprestei, né? Eu emprestei para minha irmã. E o meu é uma versão bem antiga, uma edição antiga, não é essa moderna, não. É aquela que está só com o escrito, né? Eu acho. Isso, a que eu tenho é essa. Que não tem a Então, foto. aí nesse livro aqui, ó, tem uma parte que fala assim, encontrando um método de modelagem com o qual você possa trabalhar. Aí ele destrincha um pouco, né, falando que a modelagem é sobre você descobrir em um nível profundo o que e como os exemplares experienciam o seu mundo, que os permite fazer o que fazem de forma tão bem-sucedida e sobre criar um entendimento do que estão pensando, sentindo e como estão se comportando em qualquer momento específico. Você está tentando entrar na cabeça de alguém e precisa adquirir a ferramenta mais apropriada para o trabalho. Inevitavelmente, a qualidade da ferramenta que você adota para reunir informações tem um efeito crucial no processo. Esse livro, ele é bem, assim, detalhado, sabe? Não sei se todos têm a oportunidade de... Você tem, Rodrigo? Você falou que tem? Não, eu não tenho. Porque daí ele dá exemplo depois, né? Aí ele vai falar, ó, o ambiente, o ambiente, onde, quando e com quem eles passam o seu tempo. Quando você quer, né, modelar alguém. Aí você tem que se fazer essas perguntas. Daí o comportamento, o que eles fazem? Quais são os seus hábitos e estratégias? As capacidades, quais são as habilidades que ele tem? As crenças e os valores, o que eles acreditam de verdade? O que é importante para ele? A questão da identidade. Qual é o seu senso de si mesmo? Quem eles são nesse contexto? E o propósito, que é o último, né? É aquela escala, né? Lembra a escala que eu não lembro o nome aqui agora? Agora não vem a palavra. O propósito é o último que fala qual é o seu senso de propósito e conexão com como se encaixam em um contexto maior. Aí tem uma mãozinha assim que fala, lembre-se aqui, ó, é bem legal esse livro. Assim. Ele fala, você é humano, então você vem para a modelagem com o seu próprio conhecimento e ideias preconcebidas. O seu próprio modelo age como um filtro de que informações você observa e coleta.
Legal, né? Legal, legal. É legal, né? Ele embora ser escrita para leigos, aí ele dá bastante detalhes, né? Bem detalhado. Ele é bem detalhado mesmo. Aí depois eu tenho esse, né? Esse que é o Programação Neurolinguística, e depois eu tenho outro que ele é bem grosso também, assim, ó, que são os exercícios de programação neurolinguística. Olha que legal. Para Ele leigos. ele parece ser bem didático, né? Isso, é bem didático, é bem assim, Bacana. passo a passo. Sim, É. legal. Legal, Aham. tem. Depois eu vou indicar uns livros aí que eu tenho aí de PNL também. Já anotei o nome dele aqui. Esse É legal, essa É. coleção aí tem de coaching, tem PNL com coaching, tem tem de vários. tudo. Tem, livros. essa coleção para leigos tem de tudo, tudo. Que legal. Assim, quando eu fiz a primeira formação em PNL, eu fiquei tão fascinada que eu falei assim, gente, essa aprendizagem devia ser ensinada nas escolas, né? Eu sou professora. E eu falei, gente, isso é muito mágico, isso é muito... Nossa, eu fiquei tão assim, sabe, empolgada com aquela... Fascinada. Eu queria, assim, dominar tudo, sabe? Daí, tudo que eu via de PNL, eu comprava. Eu tenho toda aquela... Deixa eu pegar aqui, eu vou lá mostrar. Eu tenho aqueles do Richard Bandler, que estava até demonstrado lá no curso que eu fui, que tem esses aqui, ó. Os do Bandler A estrutura do modelo... deixa eu subir aqui nessa cadeira. magia. Cuidado aí, hein, Edileu. Cuidado, Edileuza, não cai. Ó, Vai fazer a gente rir estrutura... ao vivo aqui, não, hein, Edileu. Ó, eu tenho o de crenças, tá vendo? Crença do Robert Robert Dilts. Dilts, esse é bom, hein? Eu Esse eu tenho tenho. aqui, ó, a estrutura da magia. Esse daí é pesado, hein, para ler. Esse daí Tem é mais um que é... Um que o fala primeiro assim... livro de PNL, né? Esse Estrutura da Magia. O primeiro livro de PNL, o primeiro livro do Richard Bandler é esse daí. Eu tenho qual mais? Nossa, eu tenho um monte. Um que fala assim, a magia, né? A magia do Richard Bandler. Uhum. Até agora não estou achando aqui na ordem. Mas Qual assim, tudo que... Hã? Pode falar, Diego, pode falar. Tudo que envolvia, né, o assunto de PNL, eu estava comprando, porque para mim fez muito sentido, sabe, a questão da PNL. Agora eu só não tenho muito tempo para ficar estudando. Aí por isso que eu me interessei em entrar na sua... Esse daqui, ó, Ressignificando, ó, do Richard Bandler. Uhum. Legal. Eu tenho também... eu tenho outro também. Tem vários. Esses daí são os opostos daquele para leigos que você mostrou, né? Porque esses daí eles são bem complexos já. Eles são transcrições de terapia de palestra, de seminários. Uhum. O Mas é bem legal. Richard Por isso Bandler, que eu me interessei, Rodrigo, em entrar na sua mentoria, porque eu falei assim, às vezes a gente não acha tempo, né, para estudar. é bom, né, ter uma galerinha assim, a gente para, né, para estudar. Sozinho. Aí quando você está junto com o pessoal assim que busca, né, o mesmo assunto que você, daí... Que é maluco também, né? Hã? Pessoa que é maluco também, igual... Junta um monte de doido é melhor, né? A gente se sente melhor, né? Senão fala só eu de doido. Não é maluco, não. Ó, esse aqui que é o exercício, exercício de programação neurolinguística para leigos, tá vendo? Legal. Aproveitar que a Edileuza falou... ele é bem grosso também. Verdade, né? Aproveitando que a Edileuza falou desses livros do Richard Bandler, se vocês forem procurar algo a respeito, o próprio Richard Bandler, ele fala para ler dos mais novos para trás. Porque ele fala que quando eu lancei esses daí, no começo, tipo Estrutura da Magia, esses daí no começo, nem ele sabia direito o que estava. Estava, tipo, testando. Então, ele fala, e é complexo, É uma leitura, não é uma leitura fácil. Eu já li. Ele mesmo fala para ler dos mais novos para os mais velhos, se quiser. Não é uma leitura fácil, não, para você ler sozinho, assim, aí tem que, como falam, exercitar bastante a massa cinzenta. É verdade, né? Legal, obrigado, Essa questão de ler dos mais novos para os mais velhos, na minha cabeça, engraçado que não fazia muito sentido, mas sim, faz muito sentido, né? Que se alguém falasse para mim, você tem que ler esses livros, provavelmente eu pegaria do primeiro
eu seguiria uma sequência, não, tipo, dos primeiros numa ordem decrescente, né? Mas sim crescente. Né? Parece que talvez pela sequência vai perder a base, né? Se não Sim, ler o sim. começo. É como se eu fosse perder algo ali, entendeu? Olha que estranho, né? O pensamento como vem, assim. Mas que nem no caso da PNL, né? Se a gente for ver, como elas são técnicas, né? Que foram sendo aprimoradas, continuam falando delas, só que de maneira diferente. Ou a própria técnica foi atualizada, ou a maneira dele... Ele entendeu até melhor a técnica e já está conseguindo explicar melhor sobre a mesma, né? Sim, então, faz sentido. Nesse sentido, faz sentido mesmo, né? De ler do mais novo, né? Até ele está explicando melhor sobre, né? Do que era no começo. Mas se fosse para eu tomar uma decisão assim, eu não teria esse raciocínio de que hoje ele estaria mais... os mais novos estariam mais assim bem elaborados, né? Que ele estivesse entendendo melhor do que ele estava falando. Então, provavelmente eu não teria esse raciocínio. Eu começaria dos mais velhos para o mais novo, que nesse quesito aí não faz sentido, né? Junto com esse pensamento, é interessante também quando a gente fala de hipnose e PNL, quando a gente estuda separado os dois, né? E agora, quando a gente estuda PNL, depois vai estudar hipnose, vai estudar Milton Erickson, até mesmo as hipnoses mais diretas ali, né? Fica até mais fácil, eu acho, compreensível você primeiro estudar PNL e aí você estuda a hipnose. Porque só que a hipnose veio antes, né? Sim. Então é interessante esse ponto de vista. Mas se você for ver, a hipnose veio antes, mas ela veio da hipnose, né? Também, né? Se eu for ver, veio depois, mas ela veio pegando de lá, né? É que nem a Valdinei falou, em vez da gente ir do começo para o final, a gente está indo lá do... É estranho esse pensamento, né? Mas, enfim... É verdade, mas você está falando do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, né? É verdade. Obrigado, viu, Edileuza? Então, Imagina. aquele livro que ela leu, aquele trecho lá, está falando de uma maneira, assim, né, bem detalhada, né? Mas de uma maneira, assim, mais... como nós podemos dizer? É menos técnica, né? Digamos assim. Aqui ele está dividindo de maneira mais técnica e específica em 3 passos essa modelagem. Então aqui ele descreveu aqui essas 3 portas, né? A primeira é identificar o sistema de crenças da pessoa. A segunda porta é a crença, que é como a pessoa pensa, né? O que ela pensa que pode, o que ela pensa que não pode, o que ela acha que é possível, o que ela acha que é impossível. A segunda porta aqui é entender a sintaxe mental da pessoa, que é a ordem, né, dos pensamentos dela, como se fosse o código, né, da sequência de como ela pensa. E a terceira porta aqui, que é a fisiologia, que é um pressuposto da PNL, né, que mente e corpo formam um só sistema. A maneira que usa a fisiologia, ela também é importante ali para ter a qualidade dos comportamentos que a pessoa vai conseguir. Então, continuando aqui, né, ele fala que todo o tempo estamos modelando, né? A criança modela quando aprende a falar, um atleta modela quando aprende com um atleta mais experiente, nas empresas, e aí o Paulo deu o exemplo da franquia também. Aí ele deu o exemplo aqui se alguém em Chicago dirige um negócio fornecendo pessoas em trajes ridículos para entregar mensagens, a chance de que a mesma coisa funcione em Los Angeles, Nova York também. E aqui a gente vê muito, né, no Brasil, muitos formatos de muita coisa vêm de fora, né, por exemplo, dos Estados Unidos, né, programas de televisão, esses canais do YouTube de famosos, bastante formato dos Estados Unidos, que a gente já pega uma coisa que funciona lá, modela, faz aqui, né, e a chance de dar certo é maior.
ele vai ter que ajustar, né, para o Brasil, mas é muito menos trabalho do que ele começar do zero na tentativa e erro, né? Ele pegar um modelo já pronto que funciona e replicar aqui. Então, aqui, ó. Os maiores modeladores do mundo são os japoneses. O que está por trás do espantoso milagre da economia japonesa? Será a inovação brilhante? Algumas vezes. No entanto, se você checar a história industrial das últimas décadas, descobrirá que muito pouco dos novos produtos ou dos avanços tecnológicos começou no Japão. Os japoneses só recolheram ideias e produtos que começaram nos Estados Unidos, expandindo-se em todo lugar, de carros a semicondutores, por meio de meticulosa modelagem, retiraram os melhores elementos e melhoraram o resto. Que no Japão foi rápido, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, né? Depois disso o Japão deu uma zerada lá praticamente, né? Depois daquilo ali foi. E se for ver, não faz tanto tempo assim, né? Parece uma coisa muito antiga, mas foi em 45, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial. Não faz tanto tempo assim, né? Quanto parece, né? Parece uma coisa muito antiga, mas 45. Pô, a maioria aqui, os nossos pais estavam aí, né? Na época da Segunda Guerra, né? Não faz tanto tempo, não é de tantas gerações atrás. E o Japão zerou e virou aí país de primeiro mundo, mas até um pouco tempo atrás era a segunda maior economia, né, depois dos Estados Unidos. E Sim. Foi basicamente isso mesmo, né? Modelando e aperfeiçoando, né? O Japão pegava as coisas que funcionavam, que nos Estados Unidos, carro, essas coisas, faziam modelando, fazendo meio que igual e melhorando alguns aspectos, né? Então foi isso daí, modelagem. O homem considerado mais rico do mundo por muitas pessoas, Mohamed aqui, como ficou assim? Simples, ele fez moldes dos Rockefeller, Morgan e outras pessoas com a mesma estatura financeira. Lia tudo que podia sobre eles, mudou suas crenças e modelou suas estratégias. O Mitchell, que é uma pessoa aqui que ele tinha dado como exemplo, que foi uma pessoa que sofreu um acidente de moto, né? Depois ele ficou com o corpo queimado, depois ele teve um acidente de avião, ficou tetraplégico, e mesmo assim ele teve muito sucesso, ele conseguiu prosperar na carreira política, saindo de uma experiência tão perturbadora que poucos suportariam. Ele, quando estava no hospital, os amigos liam para ele história de pessoas que superaram grandes obstáculos. Ele tinha um modelo de possibilidade, e esse modelo positivo foi mais forte do que as experiências negativas que suportou. Aqui foi um exemplo diferente aqui de modelagem, né? Do Mitchell, que ele deu no exemplo dessa pessoa aqui no começo do livro, né? Então ele modelou como os amigos, quando ele estava no hospital, depois, eu não lembro do hospital aqui em que parte que era, se era depois dele ter sofrido um acidente, ter queimado o corpo, que depois disso ele ainda sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí, em algum desses momentos, aí os amigos liam para ele histórias de pessoas que superaram grandes obstáculos. Então, ele absorveu essas histórias e ele modelou essas pessoas. Grandes obstáculos. Então, ele tinha um modelo de possibilidade. E esse modelo positivo foi mais forte do que as experiências negativas que ele suportou. Então, a diferença entre os bem-sucedidos e aqueles que falham não é o que tem, mas sim o que escolheram para ver e fazer com suas reservas e experiências de vida. Então, volta para aquela questão, né? Não é sobre o que acontece, mas sobre o que a gente interpreta sobre o que acontece. Por meio desse mesmo processo de modelagem, aqui o Tony está falando dele, né? Comecei a conseguir resultados imediatos para mim e para os outros. Continuei a procurar outros padrões de pensamento e ação que produzissem resultados satisfatórios em curtos períodos de tempo. Chamo esses padrões combinados de técnicas de desempenho ótimo. Tá vendo, então? Aqui ele começou a mudar os nomes por causa daqueles processos que ele teve do Bandler lá da PNL, né? Ele começou a colocar uns nomes
próprio para as técnicas. Essas estratégias compõem o corpo desse livro. Mas quero tornar uma coisa mais clara. Minha meta, o que espero de você, não é só que domine os padrões que descrevo aqui. O que precisa fazer é desenvolver seus próprios padrões, suas próprias estratégias. John Grinder ensinou-me a nunca acreditar muito em alguma coisa, porque se acreditar, sempre haverá um ponto sem solução. A PNL é um instrumento poderoso, mas apenas um instrumento, que pode ser usado para desenvolver suas próprias abordagens, suas próprias estratégias, seus próprios critérios. Nenhuma estratégia funciona sempre. Então, aqui ele diz que, né, é uma ideia para não acreditar 100% nem na própria PNL, né? É uma ferramenta. Então, a ideia é a gente desenvolver a nossa própria estratégia, nossa própria abordagem. É claro que modelar não é nada novo. Todo grande inventor copiou sua descoberta de outros para apresentar alguma coisa nova. Toda criança copia o mundo à sua volta. Porém, o problema é que a maioria de nós copiamos num nível desfocado e muito aleatoriamente. Porque ele está trazendo a diferença. O que é a diferença de copiar ou modelar, né? Que às vezes vai falar, pô, modelar é copiar alguém, então aqui ele traz a diferença. O problema é que a maioria de nós copiamos num nível desfocado e muito aleatório. Pegamos ao acaso pedaços e partes desta ou daquela pessoa e perdemos por completo alguma coisa muito mais importante de uma outra. Copiamos alguma coisa boa aqui, alguma coisa ruim acolá. Temos que copiar alguém que respeitamos, mas descobrimos que, na verdade, não sabemos como fazer o que ela ou ele fez. Então, aqui tem a frase do Tony Robbins. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte. Pense neste livro como um guia preciso, uma oportunidade para tornar-se ciente de alguma coisa que sempre tenha feito na vida. Então, a ideia é que esse livro aqui ele vai ajudar a gente ter consciência, né, do que a gente fazia inconscientemente, que a gente copiava, né, instintivamente, desde criança, você olhava, me fazendo, copiava, e aqui a gente vai entender a estrutura de como fazer essa cópia, né, que é a modelagem de uma maneira mais profunda. Há recursos e estratégias fenomenais à sua volta. Meu desafio para você é que comece a pensar como um modelador, estando sempre atento aos padrões e tipos de ações que produzem resultados importantes. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa notável, a questão imediata que deve surgir é: como ele criou esse resultado? Espero que continue a procurar por excelência, pela magia em tudo que vê, e aprenda como é produzida, a fim de que possa criar a mesma espécie de resultados no momento que desejar. O próximo tema que iremos explorar é o que determina nossas respostas a várias circunstâncias da vida. Continuemos. Então, no próximo a gente já vai começar certinho ali no 3, que é o poder do Estado. E é fantástico esse capítulo, hein? Legal, né? Gostou desse capítulo, Paulo? Nossa, esse capítulo da modelagem em si e do Estado é, assim, positivo. O Estado é... Porque se você muda o Estado, né? Putz, você tem uma capacidade de mudar o Estado. Né? Tem aquele... É tipo um tripé, né? Se você muda um deles, você muda, né? Tem o Estado. Já vai acabar entrando nos capítulos ali, né? Que é a crença, o que você está... o seu diálogo interno, crença, o seu diálogo interno e a fisiologia. Se você mudar, tipo, 2 deles, você muda o estado. Se você mudar o seu diálogo interno e a fisiologia, você muda a crença. Se você mudar a crença, o que você está pensando, não, dá sim. Entender que dá e mudar o seu diálogo interno, né? Que você fala, opa, dá certo. Ou a fisiologia, ou seja, você mudar 2 deles, pelo menos 2 deles, o outro vai no embalo, né? E é isso, né? Fisiologia, o poder do Estado é... Eles chamam de representação ativa, né? O negócio é expectativa aí, né, para o próximo. Representação internas, na verdade. Dando já para o
no próximo sábado, É, que a representação interna, junto com a fisiologia, é igual ao comportamento, né? Interessante isso. São coisas que a gente nem percebe no dia a dia, né? Essas representações internas. Porque a gente leva dentro e faz ser verdade, né? você ia falar alguma coisa, Rodinei? É Pode falar. engraçado. Eu estava mutada aqui. Que esse capítulo de hoje está mexendo um pouco comigo, porque é tipo, a gente está falando aqui de modelagem, né? E estar aqui, para mim, está sendo uma modelagem desse meio que um conflito interno. Vocês acabaram de falar, e eu acabei de lembrar aqui que eu vi um post seu que você mandou para mim, Rodrigo, no privado, lá no Instagram. E aí eu até Nada coloquei, pessoal, nossa, né, isso Rodinei? doeu. Nada pessoal, né, Rodinei? Não, mas Privado. é tipo assim, eu falei, nossa, doeu, mas valeu. E aí eu estou em outro lugar, né? Não estou na minha casa e tudo. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, verdade, né? O que eu posso fazer para mudar isso? E aí começou essa modelagem, começou no interno ali, e não, esteja como eu estiver, eu vou estar lá. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi em estar aqui com vocês e tudo. E assim, eu passei por cima de algumas coisas, tipo até saúde mesmo, sabe? Eu não estava nada bem. E eu falei, como que eu vou explicar isso? E hoje eu estou bem, né? Então, se eu tivesse, não, mas eu tô meio doentinha, não sei o que, tal, eu não teria vindo. E aí eu falei, não, eu acho que aí fez muito sentido o que a gente está falando aqui. Então, a modelagem, sim, começa, você tenha, no meu caso, né, falando disso, foi meio interno, e depois preparar o ambiente e tudo, enfim, né? Não sei se vocês entenderam aí Sim, o link parabéns, que eu parabéns, fiz aqui. Rodinei, show. E você vê, né? É o que a gente estava lendo no primeiro capítulo, né? Aquela questão lá, você viu? Vocês perceberam? A comunicação dela com ela mesma, né? Quando ela falou, tá, mas o que eu posso fazer, então, nessa situação? Foi a pergunta de milhões, né? Foi a pergunta que fez ela agir assim. Porque se ela fala, ah, não dá. Ah, mas semana que vem eu faço. É a nossa comunicação interna, né? A gente estava vendo isso no primeiro capítulo, né? Que é a maneira como a gente, o resultado é a maneira como a gente comunica com a gente mesmo. E você usou o que significa a palavra poder mesmo, porque ela é a habilidade de agir. Isso. Então você obteve o resultado porque teve a habilidade de agir, de fazer, de sair e fazer acontecer, né? Interessante. Sim. O primeiro capítulo também fala sobre isso, né? Então não foi no sábado que vem, porque o sábado que vem, nesse capítulo de estados, é absurdamente incrível. E assim, eu não estava nem um pouco preparada, porque eu sou muito, acho que, didática, sabe? Tem que ser assim, bonitinho. Eu não vi o primeiro, não vou ser hipócrita aqui dizer que eu vi. Eu falei, não, eu vou com a ferramenta que eu tenho, porque senão não teria vindo. Porque das outras vezes eu falei, poxa, mas eu nem vi o primeiro, eu não vi a introdução. E aí isso estava me impedindo. E aí, quando o Rodrigo mandou um post lá para mim ontem, que eu vi ontem, falava meio que o foco. Não, peraí, não é o foco, né? E assim, é o foco. E aí eu fiquei meio assim, falei, não, peraí, como assim? É o foco. Então eu preciso focar, eu preciso ir com o que eu tiver. E aí eu mudei um pouco esse pensamento, essa crença, de repente, que eu tinha ali, para poder estar aqui. Então, isso para mim foi bem interessante o capítulo de hoje, da gente estar falando de modelagem. E às vezes, você precisa, para conseguir algo,
para se modelar, no caso aqui dos nossos encontros, eu tive que fazer alguns ajustes aqui para, né, para poder estar. Show, Não sei parabéns. se fez sentido aí para Parabéns. vocês, mas... Show, Vânia, parabéns. É isso mesmo, né? O que o Paulo falou aí. É a ação, isso que é o legal, né? Porque a gente está lendo sobre isso, e, claro, a leitura é interessante, é legal a gente ler, a gente absorver aí os conhecimentos, as partes teóricas, mas o melhor ainda, acho que o objetivo, né, dessa mentoria é a gente estudar junto e aplicar, né? E isso daí que você falou agora foi isso, foi uma aplicação, porque era o que o primeiro capítulo estava falando, né, Paulo? Tá vendo? Você não precisava ler, Valdina, você já está fazendo. Tá vendo? Você não precisava Não, e outra coisa, o fato de eu estar aqui hoje me leva a ter mais compromisso de assistir, de ler, para poder continuar acompanhando, entendeu? Porque é interessante, como a Edileuza falou, às vezes a gente fazer sozinho é mais complicado. Mas aí você põe outra. Agora, quando tem, você sabe que tem um grupo, que tem um encontro ali, que está falando sobre algo que é o seu foco, coisas que você gosta, né? Tipo, nossa, tem uns doidos ali, né, que parece comigo. E tal. Falar de hipnose, PNL com qualquer um aí é difícil, né? Não vai rolar muito aí. E levando esse exemplo para atividade física, o porquê a musculação é muito mais fácil de desistir do que o crossfit. Tem essa estatística. Porque o crossfit, você treina junto com as pessoas. Então, é todo mundo junto, cada um faz o seu em dupla, e todo mundo está junto. Ou seja, tem aquele senso de comunidade que eu tenho que fazer, porque eu estou ali junto com ele e tal. E na musculação, não. É você sozinho, então você dá uma roubadinha, às vezes você está com preguiça, não vai. E, você até pode ir, mas às vezes não treina com aquela intensidade. Por quê? Porque falta esse sentido de essa coisa. A gente está em grupo, a gente se compromete, né? Quando a gente está sozinho, a gente se engana. É verdade. Por isso que é importante a gente identificar, né, essas coisas. Assim, isso é sobre o ambiente, né? Mas é importante a gente identificar estruturas, esquemas que funcionam para a gente, né? Igual o Paulo falou da questão da atividade física. Se a pessoa pensa, preciso fazer atividade física. Aí vem na cabeça a academia. Putz, mas eu não consigo, tal. Então, é importante, né? A gente tem as ferramentas. Então, o metamodelo, né? Não consegue? Por quê? Mas e aí, só tem a academia? Não existe outra atividade física? Mas por que eu não consigo ir lá? Por causa que é muito monótono, eu não gosto. Então se fosse uma coisa mais dinâmica, uma galera, você ia preferir? Aí acho que eu iria. Então, um crossfit, um futebol, então, vou experimentar. Então, você vê, você já usa o metamodelo com você, aí a PNL tem um outro pressuposto que se quer compreender, haja. Não tem como você, tem certas coisas que não vai ter como você entender se você não fizer. Então, será que crossfit é legal? Será que é melhor que futebol? Se quer compreender, haja. Fazer uma experimental lá para ver. Aí fazer sentir, é isso daqui. E aí começar. Então, é isso, né? Isso que é colocar em prática, né? O que a gente está aprendendo, né? Igual hoje eu falei. Né? Fazendo hoje. O que eu posso fazer, né? Isso, Vou do jeito que eu tô. Fazer assim, né? É isso, né? Não estou nas melhores condições, mas o que eu posso fazer desse jeito que eu estou, né? Fisicamente, de saúde, do livro, eu não li o capítulo. Então, qual que é a opção que eu tenho? Ou eu faço assim mesmo, ou eu não faço, né? Sim. As duas opções. E aí tem aquela dor, escolher a tua dor também, né? De passar mais um dia sem estar aqui com vocês, me sentir em falta, como eu falei para você semana passada, e assim, ficar girando naquele sentimento de frustração, né? Eu estaria muito mais frustrada. Falei, não tenho intenção nenhuma de falar, não, olha, eu estou cumprindo, não sei o quê. Eu estaria só me enganando,
não, vou do jeito que eu tô e agora o que eu preciso fazer, né, para continuar e tudo, é entender ali, porque há muito interesse. Então, assim, eu falei, poxa, mas o foco, realmente. E aí eu estava querendo fazer tudo muito certinho, tudo do jeito. Lembra que eu falei lá do primeiro livro? Tem essa questão de organização e tudo. E aí eu estava completamente atrapalhada. Falei, não, não dá. Só que a frustração depois é pior, né? Então, É isso aí, né? é E agora, escolher como tal que dá para fazer e meter a cara. Né? e agora, como você vai se sentir, Valdinei? Oi? E agora, como você vai se sentir? Já estou me sentindo pertencente a esse grupo, que antes você tá ali sem participar, é como você está fora. Então, hoje foi um mergulho aqui, estou me sentindo compromissada. E eu acho que estou me sentindo à vontade também, Que bom. que eu acho que quando a gente está em grupo, é muito importante que a gente se sinta à vontade. E eu estou muito à vontade aqui com vocês, então que bom. possivelmente estarei nas outras e assim, participando de verdade, por completo. Maravilha. Aí, ó, já fica o recado aí, para você que está assistindo gravado aí, ó. Estão todos bem-vindos aí, né? Eu sei que às vezes, né, não tem como aí, né, a agenda não bate, né? Tem gente que já entrou sabendo que só poderia assistir gravado, né? Tranquilo, mas quando puder, tá aí, ó. Não tem problema se passar 5, 10 aulas, 10 mentorias, é só aparecer aí, a gente tá aí para compartilhar junto, participar junto, né? Não tem tempo ruim, não. Eu E acho que é parabéns aos importante. doentes aí, né, de hoje aí, o pessoal que não está 100% da Valdiné, a Sheila também, a Sheila está com dengue, e hoje ela está até com a câmera fechada, e está na ativa Então, aí, passou mal de madrugada, está na atividade. Melhora Tô de aí, sim, Tô de molho. mas tá de molho. é importante participar, estar aqui, para sentir pertencente ao grupo. Porque, de verdade, eu não estava me sentindo pertencente. E quando você se sente pertencente, é bem diferente. Bom, pelo menos, gente, eu estou falando para mim, um exemplo aqui do que eu estou sentindo, entendeu? E assim, é como eu estou falando, eu vim com a roupagem que eu estava, no sentido de não estar preparada, de não ter lido os outros capítulos. Eu acho que nunca é tarde para começar. Então, quando você vem, você dá esse mergulho, como eu dei, exatamente a experiência que eu estou tendo, que eu estou colocando aqui. Você falou, não é capaz, eu sou capaz, eu vou ver depois e continuar, entendeu? E dá. Se você falar assim, não é que você não tem tempo, é igual aquele post que você me mandou, que agora eu vou ficar falando do post, né, que você me mandou. Se você arrumar um tempinho, dá sim, lógico que dá, claro que dá. Prioridades, né? Continue mandando os posts, viu? Porque às vezes eu não consigo, não aparece para mim, eu não entro nas redes sociais. Mas quando você manda no inbox, fala, tem novo, deixa eu lá ver o que ele está falando. O Rodrigo manda para mim também, é legal. Legais, você tem que continuar com isso. Porque são pílulas muito boas. Pílulas que eu digo porque são dicas curtas e que fazem sentido se você absorver, que nem a Valdinéia está comentando aí. Então, continua com essas pílulas do Rodrigo, que está maravilhoso. Valeu. Obrigado pelas palavras aí. É um incentivo. Não, às vezes eu não vou ser tão boazinha quanto o Paulo, né? Às vezes não chega a ser uma pílula, mas um tapa, né? Falei, poxa, doeu. Comentei lá, eu falei, poxa, doeu, mas valeu. Se liga, né? Falou, se liga aí. Sim, e é bacana. E eu até ia falar para o Rodrigo depois, mas como eu disse que eu estou muito à vontade aqui, eu ia dizer para você, Rodrigo, não vou perder a oportunidade, não desista de mim, viu? Não, imagina, claro que não, Valdiné, claro que não. Tamo juntos sempre. Tá certo. Tá bom? Pessoal, vamos tirar então um printzinho aqui no final? A gente tira sempre o print. Edileuza, tá por aí, Edileuza? Sem o livro. Oi? Eu tô sem o livro aqui. Ah, tá. Pode fazer um
Faz um joinha. Ai, de Deus, olha. Ó, a Sheila veio pro print. Deixa eu apertar aqui. Acho que é esses 3 aqui. Vai lá, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, pessoal, valeu, valeu. Hoje foi legal. Aí, ó. Gente, foi. Aí, agora já estou mais animado, me sentindo, né? Oi? compromissada a pegar o livro. Como que eu vou sair sem livro pressão, novamente? né? Não vai dar, né? A pressão, né? Agora. Mas ficou legal, né? Assim, mais gente, mais animado. Ficou legal hoje, né? Gostei de hoje também. Das outras também é legal, mas hoje foi bem bacana também. Sim. Pessoas novas aí. Eu acho que... Sheila, melhoras para você, hein? Muito obrigada. O negócio aqui tá feio. Melhora, Sheila. Meu Deus. Obrigada. Ô, A Sheila eu já conhecia, o Rodrigo e a Sheila eu já conhecia. Eu acho que a gente se conheceu em São Paulo, no curso, no Master de hipnose. Isso. Paulo conheceu a Sheila pessoalmente, Paulo? Não. Não. Não, né? A Edileuza, nem eu conheço ela pessoalmente. A Edileuza conheceu ela só também online, num curso que a gente fez juntos, de PNL. E, na verdade, eu nem sei se ela é de verdade ou se ela é uma inteligência artificial. Não sei. Hoje em dia, né, tem que desconfiar, né? Eu não sei. Enquanto eu não conhecer a Edileuza pessoalmente, eu não Você sei. é de verdade, Edileuza? É uma IA. Gente, eu conheci o Rodrigo, eu e ele, né, a gente entrou numa mentoria que era de PNL também, aí a gente tinha que praticar, né, aí eu chamei ele, ou ele me chamou, não, ele que me chamou, e ele estava lá no Japão, olha que mágico. É verdade, estava no Japão, e foi assim. Agora você está aqui no Brasil, né, Rodrigo? Tô aqui, Edileuza, eu vou organizar uns eventos aí presenciais para a gente fazer, tá? Valdiné vai vir para São Paulo, hein? A Sheila também. Claro que vou, lógico que vou. Vai ter uns online também, mas a minha ideia é fazer uns eventos aí para praticar. Ah, legal. Tá bom? Sábado Mas passado, agora eu tô com dúvida. Se a Sheila é a Sheila que eu... Se é a mesma Sheila. Eu acho que não é, Rodrigo. Acho que é assim, porque ela tá com dengue. Dengosa? Será que é isso? Que a Sheila tá com dengosa? Tá gravando, deixa eu desligar isso aí, senão o pessoal vai falar, eu não vou nem entrar ao vivo aqui. Não pode nem com o pessoal com dengue, o pessoal perdoa. Não, mas ela estava lá, Valdinéia, no máximo. Foi aquela moça que você fez da bolacha Maria lá? Que Isso, é a Maria. É ela mesmo? Ah, então é a dengosa mesmo, a dengosa é a Sheila. A própria. Ô, Rodrigo, sábado passado você foi numa mentoria, era sua mesmo? Você que estava dando ou você estava participando com alguém? Sábado passado? Foi a desculpa que você deu para nós, né? Vamos lá, já vamos falar, né? Tá. Lembrei você. Sábado, sim. O cara volta bronzeado aí, né? Fala mentoria ao ar livre. Né? Não, foi na Avenida Paulista. Foi um. Eu sei. Foi você que. Foi junto com o Ricardo. O Ricardo, a gente convidou? Legal. Foi legal. A gente praticou bastante também. Mas era um pessoal que ainda não tinha estudado. Então, teve, assim, de ensinar e tal. Mas aqui eu quero fazer, assim, com a gente ali, é prática. Claro, dar uma pincelada, né? Eu vou fazer isso daqui, né? Dar uma pincelada ali e tal, só para alinhar, né? E para não dispersar ali, dar uma alinhada, mas aí é prática, né? A gente precisa de prática, né? Essa é a ideia. Legal. Beleza, pessoal? Então, bom sábado, né? Bom fim de semana aí, né? Tá prolongado aí, né? Melhoras aí para vocês aí para voltar 100% aí, Valdinéia, Sheila. Tamo junto aí sábado que vem. Eu tava com uma sinusite atacada. Nossa, eu tava bem malzinha, mas hoje eu tô, 100% já. Acredito, né? Tô bem melhor do que isso aí. Boa.
Então, até semana que vem, Até. pessoal. Valeu, pessoal. Prazer revê-los. Tá, prazer foi meu. Tchau. E aí,